Pegue a sua Bíblia agora, meu amado, minha amada, abra a sua Bíblia lá no livro dos Salmos. Hoje, o Salmo de número 29, Salmo 29, Salmo 29. O título deste Salmo é o seguinte: o poder de Deus em meio às tempestades. O poder de Deus em meio às dificuldades. O poder de Deus é o Salmo do poder de Deus. É o Salmo da autoridade do Senhor nosso Deus. Esse Salmo número 29 é o Salmo do poder de Deus em meio à calamidade, o poder de Deus em meio à tempestade, o poder de Deus em meio à dificuldade. O poder de Deus é o título desse Salmo. Vejamos então a partir do primeiro verso. O primeiro versículo diz assim, escuta bem: anjos, louvem a Deus o Senhor. Ou seja, anjos, filhos de Deus, povoadores dos céus, louvem a Deus o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Reconheça o poder do Senhor. Escreva aí: eu devo reconhecer que Deus é poderoso. Eu devo reconhecer que Deus é soberano. Eu devo reconhecer que não tem ninguém mais poderoso do que o Senhor Deus. Não tem ninguém mais poderoso nesse universo ou nestes multiversos. Não tem ninguém mais poderoso que o Senhor Deus. Amém? Então reconheça, deem glória, glorifiquem, filhos de Deus, louvem a Deus o Senhor. Verso 2: deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus. Deem ao Senhor a honra que Ele merece, reconheça que Ele é o Senhor, curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer, quando Ele se manifestar. Verso 3: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. O glorioso Deus troveja lá sobre as águas dos céus, não é sobre as águas dos mares, lá sobre as águas que estão no firmamento. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. Quais águas? Não é apenas as águas dos mares, mas as águas que estão no firmamento, nos céus, aquelas que se transformam em chuva quando relampeja, aquelas águas que se transformam em chuvas, em chuvas quando relampeja e quando troveja. A voz do Senhor é ouvida. Aquele trovão, ele fala, aquele trovão é a teofania, é a voz do Senhor, é a epifania. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, relampeja. Ele troveja sobre os mares e ouve a sua voz. Quando a água lá do céu cai sobre os mares, aquele trovão, ele fala, é a teofania, é Deus falando com o planeta. O glorioso Deus troveja e sobre os mares ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. É o homem antigo, o homem primitivo, falando da glória de Deus através da observação singela e simples. Não é uma linguagem científica, não tem nada a ver aqui com uma linguagem técnica científica, porque todo mundo sabe o que é o trovão, o que é relâmpago, o que é o relâmpago. A gente sabe que o relâmpago não é a voz mesmo de Deus, mas para que nós imaginemos e percebamos o poder de Deus do ponto de vista do homem primitivo, do observador, ele fala assim: o Senhor relampeja, é a voz do Senhor trovejando sobre os mares, ele troveja, ele relampeja sobre os mares. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores. Quando ele fala o relâmpago, ele chama o relâmpago, é de novo a teofania. Aquele relâmpago é a voz de Deus que quebra as árvores do cedro, quebra até mesmo aqueles cedros mais poderosos, mais grossos dos montes Líbanos. Os montes Líbanos, ele faz saltar com o bezerro, aquelas árvores gigantescas que 10 homens não conseguiam abraçá-la. Fala-se que quando o Senhor trovejava, relampejava, os cedros saíam do chão, arrancavam suas raízes e começavam a saltar por causa da voz poderosa. Tudo isso para mostrar a gloriosa, a magnífica
presença do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar com bezerros. Quando ele troveja, quando relampeja, quando ele solta os raios. O povo antigo dizia a voz do Senhor, fazendo com que os cedros mais antigos, mais velhos, mais grossos, arrancassem suas raízes, saltassem do chão, e em obediência à voz, em obediência à majestade do Senhor, eles saltavam e pulavam como bezerros no Líbano. O Monte Hermon ele faz pular como um boi novo, até as montanhas mais antiquíssimas dos antigos mundos. Através da sua voz, o monte saía do seu lugar. O monte saltava como um boizinho novo, como um boizinho alegre. Está percebendo como a voz do Senhor é poderosa? Isso tudo aqui é uma ilustração teofânica. É uma ilustração de teofania para exemplificar para você, para mostrar para você que nós não damos o devido valor a essa voz poderosa, a essa voz majestosa. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, aquele relâmpago que derruba as árvores. Ele faz brilhar, a voz faz o relâmpago brilhar. A sua voz faz tremer os desertos. A sua voz faz tremer até mesmo o deserto. Não é mais a árvore, não é mais o cedro, não é mais a montanha. Ele fala assim, a sua voz faz tremer até o mais terrível deserto. O Senhor faz tremer até mesmo o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos, arranca as folhas das árvores através do vento. Enquanto isso, no seu santo templo, todos gritam, glória a Deus. Enquanto ele ruge, enquanto ele relampeja, enquanto ele troveja, enquanto ele manifesta a sua majestade, os cedros saltam. Os montes saltam, os desertos tremem, ele sacode até os carvalhos, ele arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu santo templo, todos gritam, glória a Deus, aleluias, o Senhor Deus reina no mundo, sobre as águas mais profundas do universo, como rei ele governa para sempre, glória a Deus, ele governa. Ele reina, mesmo que você não reconheça. Se você reconhecer, sorte sua. Se você não reconhecer, azar seu. Mas ele troveja, ele reina, glória a Deus. Os cedros saltam, os montes saltam, os desertos tremem, os carvalhos caem por terra. A voz do Senhor sacode os carvalhos, arrancam as folhas das árvores. E enquanto isso, lá em cima, na sua santa presença, os anjos gritam, os arcanjos louvam, os querubins gritam, os serafins gritam. O Senhor reina sobre também as águas mais profundas, águas que os homens nunca visitaram, águas que os homens nunca pisaram, águas que os homens nunca navegaram. O Senhor Deus reina e governa para sempre. O Senhor dá força, Ele dá força àqueles que o temem. Amém? Você crê na voz do Senhor? Ou você é aquele que depende apenas da literatura, que por sinal, por sua vez, é maravilhosa? Você crê na voz do Senhor mais do que na literatura? Você crê nessa voz majestosa, poderosa, que tudo sacode, que tudo vê, que tudo percebe, que tudo prescruta? Você confia nessa voz? Pense comigo aí do outro lado. A voz do Senhor é poderosa e ninguém escapa da voz dele. A quem não perceba. Existem aqueles que não têm consciência de que o Senhor está falando, mas a voz dele alcançam todos e no fim das contas todos farão o que ele quer. A voz dele é poderosa, chegam aos ouvidos de todos, embora nem todos percebam.
Então reconheçamos essa voz, mesmo que não tenhamos consciência dela. Estamos conversados? A voz do Senhor te ajuda, a voz do Senhor que te sustenta, a voz do Senhor que te restaura, a voz do Senhor. E sem a voz do Senhor, você e eu nada somos. Sem a voz do Senhor, você e eu nada somos.